Se tem uma coisa que tá ficando cada vez mais clara no Real Madrid é que o clima por lá não está nada tranquilo. A gente olha de fora e até parece que tá tudo certo. O time ainda briga na parte de cima da La Liga, segue firme na Champions, mas quando a gente passa na porta do vestiário a coisa muda completamente. O ambiente está pesado, os jogadores estão incomodados e muita gente dentro do clube já aponta para um nome: Xabi Alonso. Sim, o técnico que chegou com moral, que era visto e acredito que ainda seja visto como o projeto perfeito para o futuro do Real Madrid, hoje está no centro de praticamente todas as conversas tensas do elenco. Jogadores que sempre foram tranquilos estão começando a se irritar, como no caso dos brasileiros Vinícius Júnior e Rodrigo, que estão ficando cada vez mais irritados. E não são só os brasileiros, Federico Valverde também tem se mostrado pilhado em alguns momentos. O que tem deixado o clima pesado no Real são as decisões do Xabi Alonso que ninguém entende e também mudanças que ninguém pediu, e mais recentemente uma goleada humilhante de 5-2 num clássico. E principalmente aquele clima que tem alguma coisa errada aí. E quando esse tipo de coisa começa a acontecer dentro do Real Madrid, a história costuma explodir muito rápido. Nesse vídeo vamos olhar com detalhe por que o ambiente no Real Madrid está tão tenso e quem são os jogadores que estão demonstrando insatisfação. Mas antes de falar do Xabi Alonso, vale lembrar que quem comandava o time era o Carlo Ancelotti, que com certeza fez uma história muito grande dentro do clube, conquistando 15 títulos e com isso se tornou o treinador mais vitorioso da história do Real Madrid. A Liga dos Campeões, por exemplo, ele ganhou 3 vezes, no ano de 2014, 2022 e 2024. Também ganhou 3 títulos do Mundial de Clube naquele formato antigo, antes do formato novo da FIFA, e também ganhou 3 vezes a Supercopa da Europa, além também de ter ganhado 2 vezes a La Liga no ano de 2022 e 2024, 2 vezes ganhado a Copa do Rei e também a Supercopa da Espanha. Ele venceu 2 vezes, no total 15 títulos com o Real Madrid. Não é pouca coisa não, velho. E é claro que além dos títulos, o Ancelotti sempre foi uma figura querida, que treinou o Real Madrid por muitas temporadas e conquistou títulos enormes e tinha a confiança do elenco, que é algo muito importante. E sobre o comando do Ancelotti, o Real Madrid encerrou a temporada de 2024 com 5 títulos na prateleira, conquistando a Liga dos Campeões, a La Liga, a Copa Internacional, a Supercopa da Europa e também a Supercopa da Espanha. Mas, na última temporada em que ele esteve por lá, o Real Madrid acabou dando uma desacelerada. Na Champions, foi eliminado nas quartas de final pelo Arsenal, mas foi bem na La Liga, ficando em segundo colocado, porque o Barcelona venceu o campeonato na La Liga por 4 pontos de diferença para o Real Madrid. Outro detalhe é que nessa temporada o Real Madrid não conseguiu vencer os clássicos contra o Barcelona e os resultados nas últimas 4 partidas contra o Barça foram desastrosos, meu amigo. Em outubro de 2024, na La Liga, ele perdeu por 4-0 dentro do Santiago Bernabéu. E em janeiro de 2025, o Barcelona meteu 5-2 pela Supercopa da Espanha em cima do Real Madrid. Ele também acabou perdendo na final da Copa do Rei por 3-2 e perdeu novamente na La Liga por 4-3. Então, em 4 jogos, o Real Madrid levou 16 gols do Barcelona. Ou seja, apesar de ser um dos maiores técnicos que o Real Madrid já teve até hoje, os dirigentes pensaram: é hora de fazer uma mudança. E quando o Ancelotti saiu, a expectativa era que o sucessor deveria ser um treinador de peso. E esse treinador foi o Xabi Alonso, treinador escolhido. Ídolo como jogador, com experiência recente como técnico, afinal ele fez um bom trabalho lá no Bayer Leverkusen, então foi contratado com promessa de renovação e de implementar um estilo mais moderno e de apostar nos jovens e de construir algo grande, pelo menos a médio prazo. Mas será que ele está conseguindo isso? Vamos dar uma olhadinha juntos. Até o momento da produção desse vídeo, os resultados do Real Madrid não são ruins, não. Na La Liga, ele está em primeiro colocado com 3 pontos de diferença do segundo colocado, que é o Barcelona. Mas dos 12 jogos disputados até agora na La Liga, somente 2 foram contra clubes de grande expressão. Um contra o Barcelona e outro contra o Atlético de Madrid. E o restante foi contra times como o Valência, por exemplo, o Levante, o Real Oviedo, o Osasuna e também o Rayo Vallecano e assim por diante. Contra o Barcelona, o Real Madrid venceu o clássico, venceu por 2-1. Já contra o Atlético, tropeçou e tropeçou feio, tomou uma sacolada de 5-2. Fora o jogo contra o Rayo Vallecano, onde o Real só empatou em uma partida nervosa e cheia de desentendimentos entre os jogadores e o técnico. Mas a gente já fala disso, segura essa informação aí. De qualquer forma, a classificação atual do Real Madrid na La Liga ela é boa, mas precisa ser vista com um pouco de cautela.
porque ainda virão jogos contra times grandes e jogos difíceis pela frente, como o Betis, o Barcelona e também, novamente, o Atlético de Madrid. Na Champions League também não dá para cavar nada, porque foram só 4 partidas até agora, e o único jogo contra um clube de grande expressão foi o jogo contra o Liverpool, em que o Real Madrid perdeu por 1-0. Bom, já que estamos falando de enfrentar grandes clubes, não dá para deixar de fora a goleada que o PSG meteu para cima do Real Madrid no Mundial de Clubes da FIFA, nesse formato novo. E nessa partida, o Xabi Alonso foi muito criticado por não ter feito as alterações necessárias para barrar o Paris Saint-Germain, que estava, meu amigo, simplesmente imparável, meu velho. Coisa que o Enzo Maresca fez na final e que deu o título para o Chelsea, né? Ele conseguiu parar o Paris Saint-Germain sendo campeão. O fato é que mesmo com essa análise, não se pode negar que o Real está cumprindo o que se espera nessa temporada. Porque, embora ainda tenha muitos jogos pela frente, o Real Madrid está bem colocado. Porém, vamos olhar para o que acontece com o elenco deste grande clube. Relatos da imprensa apontam que vários jogadores estão insatisfeitos com o modo com que o Xabi Alonso comanda o time. E entre eles os brasileiros Vinícius Júnior, Rodrigo e fora o Endrick, que sai técnico e entra técnico e o cara não joga. E olha que número interessante a gente tem para mostrar aqui. O Vinícius Júnior já foi substituído 12 vezes em 16 jogos sob o comando do Xabi Alonso. Uma delas foi no clássico contra o Barcelona, onde ele ficou irritado com a substituição, reclamou alto e a reclamação chamou muito a atenção. Outro momento foi no jogo contra o Rayo Vallecano, que terminou empatado, mas o que mais chamou a atenção foi o Vinícius falando "pagaram para me ver", provocando a torcida. E as câmeras do estádio ainda captaram ele falando "parece que não queremos ganhar hoje". São desabafos de jogo, feito no momento do calor da partida, mas, como ele disse isso no momento em que o Xabi Alonso fazia a substituição, a coisa acabou pegando mal, né? Esse clima mostrou bem que o Real Madrid ainda está vivendo uma crise que não é uma crise tática, mas é uma crise emocional. Mas dentro de toda essa celeuma que tá acontecendo, aqui vai uma opinião muito pessoal minha, cara. Se o meu time tá ganhando partidas e está nas primeiras colocações nos campeonatos, eu não tô nem aí pra substituição que o técnico vai fazer, porque pra mim o que importa é ver o meu time ganhar. Mas isso é só uma opinião pessoal que você, é claro, pode discordar, deixar aí no comentário o que você acha. Mas tem coisas que mesmo um torcedor mais apaixonado percebe que não está indo bem e que tem algo errado. Existem técnicos europeus que têm ranço de jogar com jogadores brasileiros, como é o caso do Van Gaal, que não gostava de trabalhar com jogadores sul-americanos. Não sei se esse é o caso do Xavi, mas olha só a situação do Vinícius Júnior sendo substituído com frequência, o que não acontecia da mesma maneira quando era o Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid. O caso do Rodrigo, que ultimamente tem esquentado o banco de reservas em várias partidas, perdendo a posição inclusive para o Márcio Antônio, que acabou de chegar, e também disputando posição ali pela esquerda com o Vinícius Júnior. Sem falar no Endrick, né? Esse não joga mesmo, cara. Só o Militão, que depois de voltar da lesão, tem jogado sem problemas, com uma certa regularidade nesse time do Xabi Alonso. Até porque a concorrência na posição do Militão é menor. Além disso, há outras vozes no elenco, como por exemplo Frederico Valverde, que também é citado nas matérias do jornal espanhol como alguém que não está completamente alinhado com a nova gestão. E isso mostra que o problema não é só com os brasileiros, é uma questão maior de sintonia entre o técnico e o time. A situação acabou explodindo para todo mundo ver no clássico contra o Atlético de Madrid, esse que tomou de 5-2, porque além de ter sido a primeira derrota do Real na temporada, a imprensa não poupou e soltou notícias dizendo humilhação e apontando a responsabilidade para o técnico Xabi Alonso. Mas a crítica não é só sobre o jogo. Muitos viram nas escolhas de escalação e também nas substituições de Alonso motivos para questionar o seu comando. Por exemplo, ele escalou o Jude Bellingham em uma posição muito controversa nesse clássico e uma decisão que foi bastante criticada. No vestiário, segundo fontes, a derrota de 5-2 acabou alimentando ainda mais essa insatisfação da equipe. E se já havia tensão por causa da forma de trabalhar, nesse tropeço grande nesse derby aí contra o Atlético de Madrid, deixou claro que as coisas não são só problemas momentâneos não. O curioso é que com a campanha que o Real está fazendo, não era pro Real ter esses problemas, cara. Na verdade, era para ser o time mais tranquilo da competição, já que estão em primeiro lugar no Campeonato Espanhol e estão indo bem na Champions também. E no fim das contas, o que fica claro é que o Xabi Alonso chegou com promessa de fazer o Real ser o protagonista entre os grandes clubes da Europa, mas não tinha previsto a parte mais difícil, que seria equilibrar o elenco cheio de jogadores de peso.
Não é só fazer o time jogar bem, porque isso está acontecendo. O time está em boas posições do campeonato. Mas se trata também de manter todo mundo junto, motivado e também jogando com confiança. Até porque a gente já viu esse filme. Tem time que tem tudo para ir bem, mas que por excesso de ego acabam decepcionando na reta final das competições. Agora a dúvida que fica é: será que ele vai conseguir acalmar os ânimos desse elenco? O problema é que tem muito jogador bom dentro do Real Madrid, mas só 11 podem jogar, só 11 podem entrar em campo. E é claro que todos vão querer um lugar ao sol, então a concorrência ela é muito alta mesmo. E quanto à situação do Vinícius Júnior, do Rodrigo e do Endrick, será que é só esquema tático mesmo? Ou será que existe alguma antipatia com os brasileiros? Comenta aí o que é que você pensa, se inscreve no canal e já fica ligado no que está aparecendo aí na tua tela agora, beleza? No mais, um grande abraço, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, valeu!